Bom, nessa aula a gente vai comentar as 4 equações de Maxwell em todos os seus detalhes, inclusive no acréscimo dado pelo Maxwell, a lei de Ampère. A gente já começou com essa visão e a gente vai completar as 4 equações de Maxwell para começar a trabalhar com elas na prática a partir de agora. Vamos lá. Então, para começar, as equações de Maxwell, então a gente começa com a lei de Gauss. O que diz a lei de Gauss? A lei de Gauss diz o seguinte: se eu tenho carga livre numa determinada região do espaço e traçar uma superfície em torno dessa carga livre, o fluxo do campo elétrico gerado por essa carga livre é proporcional à quantidade de carga que está ali dentro. Não só por essa carga livre, mas outras cargas também. Se tiver carga do lado de fora, vai gerar campo elétrico. O fluxo total do campo elétrico através dessa superfície é proporcional à quantidade de carga que está dentro dessa superfície. Bom, a gente tem a lei de Gauss para o campo magnético também, que é consequência de a gente até hoje não ter achado na natureza o monopolo magnético. Então, o monopolo magnético não existe, então a lei de Gauss nos diz o quê? Que se eu traçar uma superfície e calcular o fluxo do campo magnético, vai dar sempre zero. Bem, lei de Ampère. A lei de Ampère a gente constrói da seguinte forma: se eu traçar uma linha fechada numa determinada região do espaço, a integral de linha do campo magnético é proporcional a as correntes livres que atravessam a superfície e a corrente de deslocamento, certo? Que é o ε0 vezes a taxa de variação do fluxo do campo elétrico. Fluxo do campo elétrico vezes a área do jeito que está descrito aí. Ok? E, por fim, a lei de Faraday. A lei de Faraday nos dá o quê? Se eu traço uma linha fechada numa determinada região do espaço, a integral de linha do campo elétrico ela é proporcional à taxa de variação do fluxo do campo magnético através da área dessa linha, através da superfície dessa linha. Ok? Com isso, a gente tem as 4 equações de Maxwell, que, vamos dizer assim, são base de todo o eletromagnetismo clássico, mas aí da forma integral. Vamos reconstruir ela para construir da forma diferencial em todos os pontos. Vamos lá. Lei de Gauss. Então, a lei de Gauss foi a que a gente já falou, só que agora eu vou pegar o fluxo do campo elétrico pela relação de Gauss. Fluxo do campo elétrico através da superfície é igual à integral de volume do divergente do campo elétrico nessa mesma região onde está a superfície fechada. Então, você tem a superfície fechada, numericamente o fluxo do campo elétrico é numericamente igual à integral do divergente do campo elétrico sobre todo esse volume. Bom, o que diz a lei de Gauss? Isso é igual à quantidade de carga interna por ε0. Isso é 1 sobre ε0 vezes a densidade de carga vezes o volume dessa região da superfície fechada. Então, esse volume é igual a esse, certo? Desse jeito, se a gente fizer o volume tender a zero, se pegar só um ponto, a gente pode descrever que a divergente do campo elétrico é igual à densidade de carga naquele ponto por ε0. Aqui por ε0 porque eu não estou considerando a matéria, né, que seria por ε. Okay? Muito bem. A lei de Gauss do campo magnético, como a gente já falou, vai ser igual a zero. Então, o divergente de B é igual a zero em todos os pontos do espaço. Okay? Por não haver densidade de carga magnética. Bom, a terceira equação de Maxwell é a lei de Ampère. A lei de Ampère, como a gente acabou de descrever, né, a integral de linha de uma linha fechada é igual à corrente interna vezes a derivada no tempo do fluxo do campo elétrico. Mas pela relação de Stokes, né, a integral de linha de uma linha fechada é igual ao fluxo do rotacional do campo magnético através da área dessa linha fechada, essa mesma linha fechada. Bem,
mas a minha corrente é o fluxo da densidade de corrente livre através dessa mesma superfície. O termo da corrente de deslocamento ele é o quê? É o fluxo do campo elétrico através dessa mesma superfície. Então todas essas superfícies são as mesmas. Ok? O que a gente vai fazer é jogar a derivada para dentro. Por que a gente pode fazer isso? Porque a variável de posição, de espaço, é independente do tempo. Então, se ela é independente do tempo, é só uma coordenada, né? Então a gente pode colocar para dentro e o campo elétrico varia no espaço, pode variar no espaço, a sua derivada passa a ser uma derivada parcial. Bom, com isso a superfície desse lado é igual a desse na expressão e fazendo a superfície tender a zero, pegando um ponto só, a gente chega à expressão diferencial da lei de Ampère. Que diz o quê? Que num determinado ponto do espaço, se eu tenho o campo magnético rotacional do campo magnético é igual a μ0 vezes a densidade de corrente livre naquele ponto, mais μ vezes a derivada no tempo do campo elétrico nesse mesmo ponto. Então, nesse mesmo ponto, eu posso ter campo elétrico variando o tempo, que gera o rotacional do campo magnético. Eu posso ter correntes livres que geram o campo magnético, ou os dois, né, nesse mesmo ponto. Com isso, a gente fecha a lei de Ampère, a lei de Ampère-Maxwell, né? Por causa desse termo aqui. Bom, há uma outra forma da gente chegar a essa mesma expressão, né? E como é que o Maxwell acrescentou esse termo à lei de Ampère? Ele acrescenta da seguinte forma: ele usa uma das leis fundamentais, que é algo que eu esperei nesse momento para introduzir, vamos dizer assim, que é a lei de conservação de carga. Então, a lei de conservação de carga, ela, nesse ponto, a lei de conservação de carga, a ideia é muito simples. A quantidade de carga total num determinado sistema fechado sempre se conserva. Certo? Mas até o momento a gente não tinha lidado com essa questão da variação do tempo. Então, por isso que a lei de conservação de carga, de forma geral, ela entra nesse momento. Tá? E ela diz o seguinte: olha, se em determinada região eu tenho carga, ok? Uma determinada carga, se por acaso parte dessa carga sair ou entrar dessa região, eu vou ter variação de carga aqui dentro. Tem variação de carga ou variação de densidade de carga, por exemplo. Ok? E isso está relacionado com as cargas que saíram para cá. Isso está relacionado com a corrente que passa através da superfície dessa região. Ok? Isso eu posso dizer que a minha corrente que atravessa essa região é o fluxo da densidade de corrente. Ok? Isso está relacionado com a densidade de carga que está dentro dessa região. Ora, se essa superfície for uma superfície fechada, ok? Todas essas setas que estão aí são cargas saindo, é corrente, certo? Então a corrente total de uma superfície fechada está relacionada com a densidade de carga dentro dessa superfície, ou com a variação no tempo dela. Então eu posso dizer que nesse caso a minha corrente total é o fluxo da densidade de corrente através dessa superfície fechada, ok? E eu posso fazer uma relação simples, que é a relação de Gauss, dizendo o seguinte: o fluxo total da densidade de corrente que está aqui é igual ao divergente, é igual à soma do divergente dessa mesma densidade de corrente por todo o volume. Ok? Se eu tiver corrente passando em todas as partes desse volume, a divergente dessa densidade de corrente em todo o volume, a soma dele é igual ao fluxo da densidade de corrente na superfície. Bom, corrente é a quantidade de carga por unidade de tempo que atravessa essa superfície, certo? E a carga total é a soma da densidade de carga pelo volume. Se a carga total que está aqui dentro é a quantidade de carga pelo volume. A taxa de passagem da quantidade de carga por unidade de tempo pela superfície é igual a corrente. Bem, agora eu colocando a derivada aqui dentro, usando o mesmo princípio, isso é a
as coordenadas de volume são independentes do tempo, então isso vira a derivada só da densidade de carga, onde vira uma densidade, onde vira uma derivada parcial, porque a minha densidade pode variar com a posição. Dessa forma, a gente pode igualar esta corrente a essa. Então, isso é igual a isso. Só com um pequeno detalhe. Tem que ter um sinal de menos. Por quê? Por um motivo muito simples. Se o fluxo da densidade corrente, essa corrente, o fluxo é positivo, isso é, se ele está saindo para fora, a taxa de variação da densidade corrente é negativa. Negativa por quê? Porque você está diminuindo a carga. Eu diminuo a carga, significa que o meu fluxo é positivo. Se o meu fluxo é negativo, ele estiver entrando na superfície, isso significa que minha carga está aumentando. Então, se minha carga está aumentando, essas duas relações, as desigualdades, ela tem sinais contrários. Então, fluxo positivo indica aumento da densidade, da diminuição da densidade de carga. Fluxo negativo indica aumento da densidade de carga. Então, eu tenho que ter esse sinal de menos representando essa ideia. Ora, colocando essas duas expressões juntas, a gente vai ter integral de volume dessa expressão, que me indica o seguinte: em qualquer volume que seja, em qualquer ponto, eu posso diminuir esse volume até chegar num ponto, o único jeito de eu ter esse cara igual a zero é fazendo esse cara igual a zero. Bom, isso me indica o seguinte: se por acaso a carga variar num determinado ponto, se eu tiver um ponto e a minha densidade de carga varia no tempo naquele ponto, significa que a partir daquele ponto eu tenho divergência da densidade corrente. Certo? E essa divergência, como eu falei, no sentido contrário. Se ele é dali para fora, a densidade de carga diminui. Se é de fora para dentro, ela aumenta. Ok? Então, a soma da taxa de variação da densidade de carga com o divergente da densidade corrente, isso é sempre zero. Bom, isso é o princípio de conservação de carga. Agora eu vou usar esse princípio para reconstruir a lei de Ampère. E a gente faz como? A gente pega a lei de Ampère básica para qualquer material, certo? Então, o rotacional do meu H é igual a J, onde o J, é claro, como é rotacional de H, é o J livre, de cargas livres. Ok? E eu vou pegar essas duas expressões e tirar o divergente dela. Então, eu tiro o divergente do lado esquerdo, tiro o divergente do lado direito. Certo? E ele vai ser zero na situação estática. Ok? Na situação estática vai ser zero, isso já era de se esperar. Inclusive, nem só estática. Nas correntes estacionárias, como eu inclusive já comentei em aulas anteriores, quando estava falando de circuito, o divergente J é zero se a corrente é estacionária. Ok? Na corrente estacionária, no condutor que passa a corrente é estacionária porque eu não tenho cargas livres. Então, o divergente J naquele caso era zero. Aqui é uma expressão mais geral. E se eu pegar e utilizar o princípio de conservação de carga e usar a lei de Gauss, isso é o seguinte: eu tenho carga num determinado ponto. Essa densidade de carga é igual ao divergente do D naquele ponto. Ok? Se eu fizer isso, eu posso reescrever a minha lei de conservação e dizer o seguinte: eu posso trocar a derivada no tempo pela derivada na posição, porque são variáveis independentes, e escrever o seguinte, que o divergente desse cara aqui é zero. Olha, se o divergente desse cara é zero, significa que existe um vetor cujo rotacional do vetor é igual a esse cara aqui. Da mesma forma que ocorreu aqui. Isso é, se eu disser que o rotacional de H é somente igual a J, o divergente de J é zero. Isso por quê? Porque o divergente do rotacional de H é zero também. Ok? Do mesmo jeito, se eu tenho, em vez de divergente de J, eu disser que o divergente de J mais dd dt é zero,
existe um vetor cujo rotacional dele é igual a essa expressão aqui. Aí, a partir daí, o Maxwell postula. Ele postula dizendo o seguinte, olha, o rotacional de H, na verdade, é J mais dddt. Ok? Onde dddt é a densidade de corrente de deslocamento. Certo? Uma outra forma de reescrever isso é com campos magnéticos elétricos, né? Em vez de H e D. O rotacional de B é μ0J mais μ J mais μ dt para qualquer meio. Ok? Depois a gente vai discutir a questão das equações de Maxwell no meio, tá? Nos meios. Mas a princípio a ideia é que a gente tenha, nesse caso, a lei de Ampère geral construída por Maxwell, simplesmente postulando essa relação. Então, se isso aqui é verdade, quando a gente, para cargas variando no tempo, a gente tem uma expressão mais geral. E ele postula que o rotacional de H é igual a J mais dddt. Lembrando sempre que não é bem com essa notação, né? Essa é só uma interpretação do que ele fez. Tá? Bem, então como é que ficam as equações de Maxwell? Ficou faltando a quarta, que é a lei de Faraday. A lei de Faraday, então, só reescrevendo a lei de Faraday, a integral de ds igual a taxa de variação do fluxo do campo magnético, e o que a gente faz é a relação de Stokes. Isso é, se a integral do campo elétrico através de uma linha fechada é igual à taxa de variação do fluxo do campo magnético no tempo, a integral de linha nessa linha fechada do campo elétrico é numericamente igual ao fluxo do rotacional do campo elétrico dentro dessa superfície interior a essa linha. Certo? Bem, isso é igual à taxa de variação do fluxo do campo magnético no tempo. Então, eu colocando a derivada para dentro, vira a derivada parcial do campo magnético. E, consequentemente, a gente chega à seguinte expressão. Se a gente diminuir a área, né, a linha pelo qual eu estou integrando o campo elétrico até chegar num ponto, certo? Naquele ponto, o rotacional do campo elétrico é igual a menos a taxa de variação do campo magnético no tempo. O que isso significa? Significa que num determinado ponto, certo? Se eu tiver um campo magnético, esse campo magnético variar no tempo naquele ponto, ele gera um campo elétrico rotacional em torno dele. Ok? Bem, vamos lá, as equações de Maxwell. Então, lei de Gauss, a equação de Maxwell diferenciada. Então, a lei de Gauss, divergente é igual a ρ sobre epsilon, divergente de B igual a zero, a lei de Ampère, rotacional de H igual a J mais dddt, e a lei de Faraday, rotacional de E igual a menos dBdt. Isso são as 4 equações de Maxwell, que, como eu já comentei, são a base de todo o eletromagnetismo clássico. E o que a gente vai fazer a partir de agora é quais são os desdobramentos dessas equações. Bem, o primeiro desdobramento é o que, na verdade, foi talvez até mais importante do que a própria construção das equações. É que o uso da equação dele, que ele pegou, fez o seguinte, algo desse tipo. Ele pegou, por exemplo, que a gente pode fazer desse jeito, tá? E eu não necessariamente ele ter feito dessa forma. Mas se a gente pegar as equações de Maxwell, pegar, por exemplo, a lei de Faraday, ok? E pegar e tirar o rotacional da lei de Faraday, dos dois lados, interrotacional do campo elétrico, e o rotacional da derivada, menos a derivada do campo magnético no tempo, a gente pode pegar e trocar, a derivada no tempo pela derivada no espaço, certo? Aqui, porque novamente são independentes,
e a gente chega à seguinte expressão. O rotacional do rotacional é igual ao laplaciano menos o divergente, menos o gradiente do divergente, certo? E desse lado fica a derivada do rotacional mesmo, né, do lado direito. Bem, e aí a gente pega a lei de Gauss. A lei de Gauss nos diz o quê? Que o divergente do campo elétrico, seria esse termo aqui, é igual à densidade de carga por epsilon. Né? E eu vou pegar e dizer o seguinte, suponha que eu esteja usando essa expressão que eu coloquei aqui, que é a lei de Faraday reescrita, tá? Eu pego essa expressão e digo, vou usar o seguinte, vou usar num ponto do espaço em que não há meios que mudem o campo elétrico nem o magnético. Por exemplo, o vácuo. Se eu pegar no vácuo, o que vai acontecer? A lei de Gauss vai ser de tal forma que a densidade de carga vai ser zero. Se a densidade de carga é zero, não há um meio que reage ao campo elétrico, não há um meio que se polariza, nem nada desse tipo. Se a densidade de carga é zero, total é zero, o divergente do campo é igual a zero. O divergente do campo é igual a zero quer dizer que esse termo aqui vai ser zero. Ok? Outra expressão importante é a lei de Ampère nesse mesmo ponto. A lei de Ampère nesse ponto diz o seguinte, que o rotacional de B, que é esse termo aqui, é igual a μj mais μ dt. Bem, eu vou pegar nesse mesmo ponto, como ele está no espaço, como ele está no vácuo, perdão, como ele está no vácuo, eu não tenho carga, eu não tenho densidade de carga naquele ponto. Se eu não tenho densidade de carga, esse termo aqui é zero. Então aqui eu só vou substituir por este aqui. Ok? Então para J igual a zero, que é o caso do vácuo, o meu dB dt vai ter essa relação. Então eu vou substituir o dB dt aqui e vou, claro, fazer o divergente de E igual a zero. Com isso a gente chega à seguinte expressão, essa aqui. Bom, essa aqui é a equação de onda. A equação de onda onde, se eu pegar em uma dimensão, a equação de onda diz o quê? Que a taxa de variação do espaço, a derivada segunda no espaço do determinada grandeza é menos uma constante vezes a derivada no tempo dela, significa que você tem, dependendo das condições de contorno, eu tenho condições iniciais de contorno, eu tenho uma onda que está se propagando. Onde essa onda essa constante que multiplica o tempo é 1 sobre a velocidade ao quadrado da propagação dessa onda. Então quer dizer que minha velocidade é igual a 1 sobre a raiz de μ0 y0 no vácuo. Então, consequentemente, 1 sobre a raiz de μ0 y0 nada mais é do que 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, isso é a velocidade da luz. Com isso, Maxwell mostra o seguinte, que as relações, as equações que ele constrói provam que a luz é uma onda, certo? E que é uma onda eletromagnética, como Faraday já desconfiava. Né? Na verdade, o que o Maxwell mostra, porque o Faraday ele já estava desconfiado quando ele faz a experiência do que se chama a lei de Faraday mesmo, né? Você tem a lei de indução de Faraday, mas a lei de Faraday mesmo é a lei de rotação da polarização do campo elétrico. Ele mostra que o campo elétrico interage com o campo magnético, que a luz interage com o campo magnético. Então, se a luz interage com o campo magnético, quer dizer que a luz tem natureza eletromagnética. Certo? Então, o Faraday mostra isso pela chamada lei de Faraday, que é a lei de rotação da polarização do campo elétrico na presença de campo magnético. Ele mostra que a luz tem natureza eletromagnética. Então, e se ela é uma onda, o que o Maxwell faz? Ele, na verdade, faz o processo inverso. Ele pega a luz, diz, a luz é uma onda, então ele tem que ter essa equação. E a partir daí ele volta e constrói a coisa desse jeito. E mostra que a luz é uma onda eletromagnética, a velocidade da luz já era conhecida, pelo menos com uma precisão mínima, e com isso ele mostra que é uma onda eletromagnética. Ok?
Bom, com isso a gente fecha essa aula e depois a gente dá continuidade às aplicações e das equações de Marx. Okay? É isso.